Graça e paz, querida Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira. Vocês estão vendo aqui no fundo a nossa bandeira e certamente vocês se lembram da nossa amada pátria chamada Brasil. Agora, se eu me afastar um pouco, vocês vão ver um gol, rede e aqui a bola na minha mão, e vocês vão certamente se lembrar da nossa seleção brasileira, Copa do Mundo. Estamos em época de Copa e eu queria trazer uma reflexão aqui com vocês sobre esse momento de Copa do Mundo que nós estamos vivendo, onde tem gerado alguma polêmica porque igrejas estão colocando jogos para serem assistidos dentro do templo, né? Algumas igrejas podem estar cancelando seus cultos. Num dia como hoje, por exemplo, o jogo do Brasil às 5 horas da tarde. E eu queria trazer essa reflexão para vocês. É certo colocar um jogo de Copa do Mundo dentro do templo? É certo cancelar um culto por causa de um jogo de Copa do Mundo? Deixa eu vir aqui para a sala, porque a gente vai poder ouvir melhor e refletir sobre essa questão. Vamos lá. Respondendo essas perguntas, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é o futebol. O papel do esporte. O esporte ele tem um papel fundamental na saúde física das pessoas, na saúde emocional. O esporte, o futebol, todos os outros esportes que existem, eles são uma poderosa ferramenta de inclusão social. Eles ajudam a educar as crianças. Como vocês viram aqui em cima do templo, da nossa igreja, nós temos uma quadra de futebol, onde nós fazemos constante atividades com as nossas crianças, adolescentes e jovens. Então nós podemos concluir que o esporte é bênção. O esporte deve ser incentivado, deve fazer parte da vida das pessoas de todas as idades. Mas a questão que eu quero trazer uma reflexão aqui nesse dia não é do esporte em si, mas o que está associado ao esporte, o que está associado ao futebol. Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Por causa do pecado, a terra se tornou um lugar maldito. O pecado ele tem se infiltrado em todas as áreas da sociedade, não só no esporte. Então, quando a gente fala de futebol, futebol profissional, Copa do Mundo, jogos dos nossos clubes de coração, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, nós precisamos entender que não é só o futebol que está envolvido. São pecados também que se infiltraram no esporte e que nós precisamos tomar muito cuidado ao lidar com essas questões. Então, eu vou citar aqui 4 principais pecados que estão associados ao futebol para depois responder aquelas perguntas que nós fizemos. É lícito, certo, colocar um jogo de futebol dentro do templo? É certo cancelar um culto para que a gente possa assistir um jogo de futebol? Vamos lá. O que está associado ao futebol hoje? Primeira coisa, idolatria. A Bíblia diz: não terás outros deuses além de mim. O que é idolatria? Quando a gente coloca pessoas ou coisas no lugar que pertence a Deus. E eu quero dizer com toda certeza que existem pessoas que estão colocando futebol no lugar de Deus. Colocam o futebol, seus times do coração, seleção brasileira, jogadores que eles idolatram no lugar de Deus. Isso é pecado. Tem gente que mata e morre por seu time do coração. Tem gente que perde o sono, tem gente que vende tudo para ir ver uma final do seu time do coração. Isso é pecado, quando você coloca alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Idolatria associada ao futebol. Segundo pecado que a gente quase não fala: tomar o nome de Deus em vão. A Bíblia diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente encontra nesses jogos, não só de futebol, outros esportes também, as pessoas tomando o nome de Deus em vão. Ai, meu Deus do céu, ai, Jesus. A gente tem que tomar cuidado com esse pecado, porque a Bíblia condena, e se a Bíblia condena, nós precisamos deixar, abandonar e nos arrepender. Nós somos convidados ao arrependimento dos nossos pecados. Então, se por um acaso o Brasil passar para a grande final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, aliás, numa semifinal, e a Argentina meteu o gol aos 48 do segundo tempo, cuidado, meu irmão, minha irmã, para você não tomar o nome de Deus em vão. Um outro pecado associado ao futebol também é a bebedeira, A Bíblia fala que bêbados não entrarão no reino de Deus. Nós encontramos pessoas
se embriagando, saindo para brigar, causando acidente, tudo por causa do futebol, por causa dessa idolatria, né? Por causa dessa paixão desenfreada que muitas vezes tem pelo futebol. Então a bebedeira, a Bíblia condena a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, mais um pecado associado ao futebol. E também nós poderíamos mencionar a vaidade, né? As pessoas que se gabam, meu time foi tantas vezes campeão, o orgulho, a soberba, meu time joga melhor do que o seu, e o meu time foi campeão tantas vezes. Isso daí é a vaidade, soberba. Muitas vezes nós encontramos isso dentro do futebol, jogadores, né, que desprezam os outros porque jogam melhor, porque tem mais títulos, porque foram campeões da Champions, né, maior campeonato aí de futebol do mundo. Então nós precisamos tomar cuidado. E dito isso, o que nós precisamos falar em relação à nossa igreja, né? É certo trazer um jogo de futebol de Copa do Mundo para dentro do templo? Não. Essa é a minha opinião, respeito quem pensa diferente, mas vamos analisar um pouquinho. Você coloca um jogo de futebol dentro do templo. Você vai trazer pessoas muitas vezes que no momento da exaltação vão xingar um palavrão, vão tomar o nome de Deus em vão. E aí um local que foi consagrado ao Senhor, o templo, nós sabemos que o maior templo do Espírito Santo somos nós somos o templo. Mas esse templo aqui feito de paredes, né, que nós congregamos, é um lugar consagrado a Deus. E será que Deus ficaria satisfeito ao olhar uma reunião dentro de um local consagrado a Ele, palavrão, tomando o nome de Deus em vão? Eu acredito que não. E fora isso, meus irmãos, eu volto a dizer, tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente que já está no inferno, não por causa do futebol ou de qualquer outro esporte, mas por causa dos pecados associados a esse esporte. Muita gente que está no inferno porque a sua vida foi o futebol e ele se esqueceu de Deus, abandonou Deus. E aí eu acho que não é legal a gente trazer o futebol no molde que existe hoje, né? Onde há tanta idolatria, onde há tanto pecado, para dentro do templo. Mas respeito quem pensa diferente. E cancelar um culto por causa do futebol, também acho que não é legal. Se atrasar meia horinha, passa, mas cancelar um culto não. E aí, o que acontece? Num jogo desse de Copa do Mundo, as pessoas elas são livres para vir à igreja ou não. Pastor, não vou à igreja porque está perigoso, vai ter quebra-quebra, vai ter baderna depois do jogo. Tudo bem, o final do jogo do Brasil vai coincidir mais ou menos com o horário do início do culto. Então você pode ficar em casa, né, não sair para se resguardar. Mas a instituição igreja, ela tem que estar de portas abertas. A gente não pode atrasar o culto por causa de um jogo, porque tem gente que não gosta de jogo, vai querer assistir o culto. Tem pessoas que vão estar, né, aqui às 7 horas da noite para assistir o culto. Então a gente precisa estar com as portas abertas. Mas alguém talvez possa dizer algo, né? Eu vou aqui finalizar com essa conclusão. Alguém pode dizer assim, mas pastor, por que no carnaval então nós fechamos o templo? Bom, vamos imaginar que carnaval são 4 dias ou 5 de feriado. E hoje a nossa sociedade ela está adoecendo porque as pessoas não descansam. Elas trabalham muito, elas estudam. Então, quando chega o período do carnaval, um feriado prolongado de 5 dias, é a chance que a gente tem de dar às pessoas um descanso, vai passear com a família, ou então um retiro espiritual. E aí a gente fecha a igreja por essa razão, não é por causa do carnaval. Também às vezes porque fica perigoso vir para a igreja durante esse período, né? Muita baderna na rua, assalto, bebedeira. Então, é por essa questão, por causa do descanso. Mas um dia como hoje, jogo do Brasil, não tem por que a gente cancelar o culto ou, né, como algumas igrejas têm feito, que eu respeito, trazer o futebol para dentro do templo. Eu particularmente acho que não é legal e nós aqui da Igreja Batista Central em Jardim Amendoeira decidimos, né, optamos por essa visão. Então que Deus te abençoe, que o Senhor acrescente mais aquilo que eu não pude explicar, que o Espírito Santo, né, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa falar melhor a cada coração. Que Deus te abençoe, um domingo de paz, um domingo de alegria, e volto a dizer,
A gente não pode generalizar e achar que tudo é pecado. Aquelas reuniões de família na hora do jogo da Copa do Mundo, né, é legal. O lanche com a família, que o pessoal faz aqueles comes e bebes, é legal. Tudo isso daí é legal. O esporte é maravilhoso. O nosso amado Brasil, a gente tem que torcer por ele, né? Mas o problema são os pecados associados ao futebol. Isso nós condenamos, isso não aceitamos e por isso também nós temos uma cautela em trazer o futebol para dentro do templo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.